Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez, né, nos encontrando nesse formato aqui pelo YouTube, tá bom? Hoje, para continuar a aula que a gente teve da última vez sobre projeções cartográficas, na realidade sobre elementos fundamentais de um mapa. Lembra o que o mapa precisa ter para ele se comunicar de maneira efetiva, para as pessoas entenderem do que ele está falando. Então lembra, primeiro o título, todo mapa começa com isso. Depois você tem a legenda. Lembra que toda informação em um mapa está codificada em convenções, né? em pequenos acordos sobre como representar as coisas. Então você precisa dizer o seu código. Né? Você tem uma variedade de códigos que você pode usar, então é bom sempre explicar e deixar o máximo compreensível, né, no seu mapa isso. Depois orientação. Lembra que pontos cardeais, pontos colaterais dependem de referenciais. Eles não são absolutos, né, no espaço. Então você precisa dizer para onde está o norte, para onde você está olhando. Então isso também é extremamente relevante, tá bom? E, além disso, temos as projeções, que eu expliquei bastante na nossa última aula, e também o assunto de hoje, que é a escala. Gente, nada mais é a escala do que uma razão de proporções matemáticas no mapa, tá? Lembra que o mapa ele sempre é uma generalização. Ele é sempre uma redução da realidade. Então, o quanto eu reduzir a realidade para ela caber nesse mapa é basicamente o que é a escala. Nada de mistério, mas vamos explicar com um pouco mais de calma. Se prepara para ouvir aquela música boa, tá? Aquela música gostosa de entrada. Eu não vou dizer de onde é, algumas pessoas já descobriram a música de saída, né? A música do final, mas essa eu vou deixar para vocês descobrirem ainda. Vamos embora. Então, pessoas, falando sobre escala, é como eu expliquei, nada mais é uma relação de proporção. Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. Basicamente são duas diferenças maiores que a gente tem dentro da escala. A gente tem a escala geográfica, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir ver. Ok, estão vendo meu cursor agora. A escala geográfica, o que é isso? É quando a gente conversa, por exemplo, algum fenômeno de escalas globais. Então, isso é uma escala geográfica. É basicamente uma ferramenta de análise para eu falar de que espaço, de que recorte espacial eu estou falando. Então, ó, pode ser local, quando aquilo está mais próximo do nosso cotidiano. Pode ser regional, quando envolve algumas regiões ali, alguns espaços próximos, né? Que não só aquele que está ao seu redor. Nacional, quando envolve uma nação, um país, ou global. Então, assim, nada mais é do que uma forma da gente comunicar a abrangência de um fenômeno. Então eu falo, ó, vou dar um exemplo qualquer, tá? O Flamengo ou o Botafogo, não sei, times aleatórios. O Botafogo tem uma torcida de escala global, porque contratou o Honda, agora o japonês. Então, no mundo inteiro, eu tenho pessoas falando sobre o Botafogo. Então, eu falo que o Botafogo é um fenômeno, recentemente, de proporções, de escala geográfica, né, globais, entende? Enquanto o Madureira, o tricolor suburbano, charmoso demais, ele tem uma escala que vai ser local, às vezes no máximo uma escala municipal, né, da cidade. Então nem tanta gente vai conhecer o Madureira. Dá para entender? E a escala que é mais interessante para nossa aula, já que a gente está falando de cartografia, é a escala cartográfica. Então, o que é a escala cartográfica? Como eu comentei com vocês, nada mais é do que uma relação de proporção matemática. Então, para eu saber quantas vezes eu tive que diminuir a realidade para ela caber no mapa, e, consequentemente, o quanto num mapa equivale a distâncias na realidade, é que eu uso a escala cartográfica. Tudo bem? Se ficou confuso, se foi muito rápido, aperta 2 vezes a setinha aí para trás, 3 vezes, que você volta um pouquinho, escuta com calma a explicação e tenta de novo, tá bom? Dentro da escala cartográfica, eu posso representar isso de maneira diferente. Como assim? Eu vou tirar a minha câmera aqui para vocês olharem com mais calma, tá?
Escala numérica, essa primeira aqui, que é basicamente uma relação de divisão, é uma fração. Então, 1 sobre 50 mil. O que significa isso, gente? O denominador, aqui, aqui agora vai dar para ver melhor. Espera aí. 1, o numerador, perdão, é o quanto equivale no mapa. E 50 mil representa a distância na realidade. Como assim, Pedro? Do que você está falando? Eu estou falando que nessa fração de 1 sobre 50 mil, 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade. E eu quero que vocês guardem com muita atenção isso. Olha para mim, aqui no olho, né? Eu e você. Esses números aqui, gente, tá? Eu vou passar aqui. Esses números aqui precisam estar nas mesmas unidades. Ah, Pedro, por que lá na imagem não está escrito centímetro? Porque é uma relação de proporção. Então, por exemplo, 1 centímetro no mapa é igual a 50 mil centímetros na realidade. Assim como 1 metro no mapa, se o mapa tiver, né, mais de 1 metro, é igual a 50 mil metros na realidade. Então, uma escala é uma relação, tá? E essa relação pode ser feita em diversas casas, né, decimais da unidade de medida. Mas as duas sempre estão equivalentes na mesma unidade de medida. Então, se você está fazendo a conta com centímetro, os dois estão em centímetro. Se você está fazendo a conta com quilômetro, os dois estão em quilômetros. Ok? Isso é importante. Guarda isso. Voltando. Então, essa é a escala numérica. Ok? Numerador, área do mapa. Denominador, área real. Outra forma de mostrar isso é através da escala gráfica, que é essa que está aqui na sua direita. Ok? Então, como é que é a escala gráfica? Ela tem... basicamente, ela transporta essa relação de proporção matemática para representar isso num gráfico. Como assim? Essa reta aqui, ele pega... Não é a mesma escala, tá? Isso aqui não é 50 mil. Mas ele pega uma relação matemática e representa isso através de um desenho. Seja esse desenho aqui ou esse desenho aqui, que são os mais comuns. Então, assim, ele representa esse número, essa proporção, calcula isso através daquela reguinha para ficar mais fácil, por exemplo, para um cartógrafo, para usar um compasso. Às vezes acontece muito de você usar um compasso para medir distâncias dentro de um mapa. Aí você consegue fazer isso com uma escala gráfica com tranquilidade, tá? E geralmente os mapas vão fazer isso para uma questão até de design, uma questão visual importante. Mas assim, não são exatamente diferentes essas escalas cartográficas. Elas são maneiras de representar, tá? A mesma situação que é essa redução, essa proporção entre mapa e realidade. Ok, pessoas? Então, seguindo o nosso baile, tem uma fórmula para cálculo de escala, ok? Como é que funciona isso? Essa relação aqui, E, que é a escala, ou seja, quando eu botar o E, significa que seria 1 sobre 50 mil, ok? Isso é uma escala. É igual a Dzinho, né, D minúsculo, que é a distância no mapa, sobre D maiúsculo, né, ou Dzão, que é a distância real. Repara, pessoinhas, nada diferente do que está aqui na fração. Repara, aqui eu tenho representado a escala é igual a D sobre D. Aqui eu tenho a mesma coisa. Eu tenho Dzinho, que é a distância no mapa, sobre, né, na fração, que é dividido, mesma coisa, 50 mil, que é a área real. Então, gente, é a mesmíssima coisa essa fórmula e aquele formato de fração, tá? Então é como se eu escrevesse duas vezes. A escala. Qual é a escala daquele mapa? É 1 sobre 50 mil. Então, 1 centímetro no mapa é igual a 50 mil centímetros
na realidade. Deu para entender? Pensa direitinho, se não, faz aquele esquema de voltar para assistir de novo a explicação, porque vai entender, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Tá legal? Agora falando, eu consigo mudar essa fórmula aqui para melhorar a minha vida, caso eu tenha que calcular isso numa questão, tá? Por quê? É basicamente matemática, gente. Eu consigo mudar aquela relação de divisão para fazer isso. Tem duas formas, na realidade, de fazer isso. Você faz, muitas vezes, por lógica, organizando a conta que você tem que fazer na sua cabeça, utilizando regra de 3, matemática muito básica, você consegue fazer. Caso você tenha uma dúvida ou você queira tirar a prova real de um cálculo, aí você joga para isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então guarda essas relações aqui que elas são interessantes, ok? Antes de falar de exercícios, quero mostrar algumas coisas para vocês. Tem um ponto importante sobre escalas, que é, por exemplo, a comparação entre escalas. O que é uma escala maior e o que é uma escala menor, ok? Então, se eu perguntasse para vocês entre esse mapa mundi, e esse mapa do estado do Rio de Janeiro. Deixa eu tentar deixar eles parecidos aqui, só para o estado do Rio de Janeiro também não ficar triste, ficar com inveja. O mapa mundi que está muito grande. Esse estado maravilhoso do Rio de Janeiro, que parece um cachorro no mapa, é lindo demais. Então, se eu perguntasse para vocês, qual dos dois mapas, na realidade, ele tem a maior escala? O que vocês me responderiam? Qual dos dois mapas tem a maior escala? Pausa e pensa um pouquinho. Quem disse que a maior escala é a do mapa mundi, aqui em cima, aqui, errou. O mapa mundi ele tem a menor escala, enquanto o mapa do Rio de Janeiro ele tem a maior escala. Como assim, Pedro? A área do mapa mundi é muito maior, então a escala dele deveria ser muito maior, certo? Errado. Deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês, para ver se vocês conseguem entender isso um pouquinho melhor. Olha essa imagem aqui. Presta bastante atenção. Você tem, no primeiro mapa ali de Atlanta, ele tem 1 para 94 milhões, certo? Aí depois ele mostra a costa, o sudeste ali dos Estados Unidos, né? 1 sobre 37 milhões, 1 sobre 16 milhões, que aí ele vai se aproximando. Perdão, o primeiro mapa é os Estados Unidos inteiro. O segundo mapa é o sudeste. O terceiro mapa é chegando mais perto ali do estado da Geórgia, onde fica Atlanta. 1 para 16 milhões. E depois 1 para 1 milhão e 300 mil, mostrando a cidade ali da Geórgia. Gente, escuta bem o que eu vou falar para vocês, tá? Um mapa, a escala, ela é considerada maior ou menor, ou seja, grande ou pequena, baseada no detalhamento dela. Ou seja, quanto mais detalhes, maior é considerada essa escala. Então, olha de novo para esses dois mapas e pensa nos mapas que eu falei do Rio e do mapa mundi. Qual dos dois mapas tem mais detalhes? O mapa do Rio de Janeiro tem mais detalhes. Repara, dá até para ver umas rodovias ali no mapa do Rio de Janeiro, dá para ver algumas regiões do estado. No mapa mundi eu nunca vou conseguir representar todas as rodovias numa escala mundial. Por quê? Porque eu tive que reduzir tanto, eu tive que dividir tantas vezes o território do planeta para caber naquele mapa que eu não consigo representar detalhe. Então, por isso, é uma escala pequena, porque tem poucos detalhes. Guarda isso. Isso é muito importante. Só para você ver o quanto isso é importante, eu vou mostrar uma questão de vestibular para vocês. Vou dar um tempo. Não vou dar um tempo porque se é um vídeo você consegue pausar. Então pausa o vídeo e lê a questão e tenta fazer. Essa questão aqui, lê aí com calma. Explicando, né? Se você pausou e fez a questão.
É basicamente uma tirinha, né, que você consegue ler aí, e em que o Calvin e o Haroldo estão decidindo para onde eles vão viajar. Tá? Vou tentar arrastar aqui para botar meu rosto aqui do lado, para conseguir ver vocês. O Calvin e o Haroldo eles estão discutindo para onde eles querem viajar, e aí eles escolhem, né, a cidade de Yukon, acho que é no Canadá, e o Haroldo, né, fala, a viagem vai ser curta, né? Ela vai durar pouco tempo porque é perto. Por que ele acha que é perto? Porque o globo dividiu tanto o espaço do planeta que parece que está ali do lado, que é pertinho. Então, qual é o problema que afetou, né, a percepção do Calvin e do Haroldo sobre as distâncias? Projeção azimutal, que a gente viu na aula passada, não tem nada a ver. O globo não é uma projeção azimutal. Técnica de anamorfose, de conversões sem sala, aquela de mudar as técnicas ali do mapa para representar algum dado. Ou convenção equidistante, as distâncias no mapa são bem representadas? Não. Então o problema é de escala pequena, porque o globo foi tão reduzido, o espaço do planeta, ele tentou representar um espaço tão grande, reduziu tanto esse espaço com tão pouco detalhe para caber no globo o mundo inteiro, que é uma escala pequena. Então eu acho que faz o Haroldo pensar que o Yukon e a cidade deles são muito próximos. Deu para entender? Espero que sim. Agora, tentando mais alguns exercícios, tá? Vamos tentar fazer agora aqui, ó. Vou até tirar a minha apresentação aqui da tela cheia para a gente conseguir escrever nela. Olha que legal. Então vamos lá, pessoal. Essa é a primeira questão que eu queria fazer com vocês. Questão simples sobre escala para vocês entenderem como é que isso pode aparecer na minha prova ou em vestibular. Ele fala que um mapa cuja escala, olha aí, informação importante, ele já te dá o E da equação lá da fórmula. Então, 1 para 2 milhões e 500 mil. E duas cidades são separadas em linha reta, nesse mapa, por 5 centímetros, ok? Então, sabendo disso, sabendo que você tem 5 centímetros aí separando essas duas cidades, ou seja, a distância no mapa, o D minúsculo, a distância real, ou seja, o D maiúsculo, no terreno, entre essas duas cidades é qual? Então, gente, questão simples, mas vamos colocar aqui no papel, só para a gente ter uma noção de como fazer isso, ok? Como é que funciona isso? Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. A gente está falando de 1 centímetro no mapa ser igual a 2 milhões e 500 mil. O quê? Centímetros, exatamente, no mapa. Então, esse é o cálculo básico de escala. Isso é basicamente o que ele representou aqui. Como que eu vou fazer esse cálculo? Se 1 é igual a 2 milhões e 500 mil, ele te dá o Dzinho 5 centímetros. Vai ser igual a quanto? Então, aplica a fórmula nisso, né? Se você pensar bem, 1 sobre 2 milhões e 500 é igual a Dzinho sobre Dzão. 5 sobre quanto? É basicamente a mesma conta, vai dar na regra de 3 do mesmo jeito. Se quiser, bota no papel, escreve a fórmula, que vai dar exatamente a mesma coisa, a mesma conta, tá? Então, você fazendo essa multiplicação cruzada, vai dar o resultado 5 vezes 2 milhões e 500 mil. E aí, só um adendo, né? Uma observação importante, gente. Eu optei, no primeiro momento, por não converter esses centímetros para metro ou para quilômetro. Vou deixar para converter no final. Isso é uma forma de tentar prevenir um pouco os erros, tá? Mas dá também da mesma forma. Vou mostrar para vocês. Então, voltando. Então, 5 vezes 2 milhões e 500 mil vai dar 12 milhões, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. E 500 mil. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se minhas contas estão certas. Deixa eu conferir aqui. Tá certo. Então, 12 milhões e 500 mil. O quê? Centímetros. E aí tá um pouco do pulo do gato
pessoas. Vou até fazer em outra cor aqui. Se eu tenho 12 milhões de centímetros, eu vou dar essa resposta? A distância entre duas cidades é 12 milhões de centímetros. É complicado, isso não funciona, tá? Então o que a gente faz? A gente vai converter. E aí quando a gente converter, como? Simples. Cortei 2 zeros, eu converti para quanto? Para metros. Então, por quê? 100 centímetros é igual a 1 metro. E aí, tenho não. Quanto? Eu tenho 125 mil. 125 mil metros. E aí, 1000 metros é igual a 1 quilômetro. E aí eu corto mais 3 zeros. E aí a minha resposta final já está em... Nossa, é muito difícil escrever assim. Quilômetro. Então, divide, né? Você vai dividir isso, vai cortar 5 zeros. Ok? Então, para você chegar 2 zeros para metro, mais 3 zeros, um total de 5 para quilômetro. E aí a resposta final que você tem é a distância entre essas cidades na realidade é 125 quilômetros. Beleza, pessoal? Então, seguindo em frente, partindo para a nossa segunda questão, tá? Ligeiramente diferente, mas não é nem um pouco complicada. E aí vai uma dica sobre não só questões com escala, mas quando a gente for falar de fuso horário, isso vai ser muito útil. Pensa e depois vai montando o raciocínio junto com a questão, tá? Isso vai ajudar bastante. Então vamos lá. Ele fala que a distância gráfica entre duas cidades, sendo elas São Paulo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é de 2 centímetros. Então ele já te fala da distância no mapa. E ele te dá a escala, que é de 1 para 44 milhões. De quanto é essa distância gráfica entre essas mesmas cidades em outro mapa, dessa vez com a escala de 1 para 20 milhões. Então, basicamente, gente, o que ele está te pedindo para fazer? Ele te dá o Dzinho, certo? A distância no mapa, e te dá a escala. E aí, teoricamente, você... então ele quer a distância real. É isso? Mais ou menos. Por quê? Na real, o que ele quer é que você transforme isso para uma outra escala. Como que você faz isso? Tá? Eu vou dar um raciocínio mais longo para vocês entenderem o passo a passo. Então, 2 centímetros no mapa em uma escala... vou botar até aqui mais fácil para vocês. T, Dzinho, igual a 2 centímetros. Certo? E a escala que ele está dando isso é 1 para 44 milhões. De quê? Também, né? Centímetros no caso, para a gente equivaler aqui os cálculos. E aí o que você vai fazer? Você vai multiplicar, para saber a distância real entre essas duas cidades, você vai multiplicar o Dzinho pelo Dzão. Então, você vai saber no final que a distância real entre essas duas cidades vai ser, faz a conta aí, exatamente isso aí, 88 milhões de centímetros. Preste atenção, fica ligado nisso. Ou, também conhecido, e aí você corta os zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 880 quilômetros. Então eu já sei, gente, que a distância entre essas cidades na realidade é 880 quilômetros. Então, ou 88 milhões de centímetros. Então, com isso, eu vou transformar isso para a próxima escala, que vai ser de 1 para 20 milhões, não é isso? Então, como é que eu faço essa conta? Qualquer coisa, consultem a multiplicação de frações. É basicamente a mesma coisa. Então, quando eu for... Basicamente não, é a mesma coisa, no caso. Mas, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse Dzão e vou dividir por esse Dzão aqui, para saber quanto que vai dar o Dzinho final. Beleza? Então, dividindo 88 milhões por 20 milhões,
você vai cortar os zeros e no final vai dividir 88 por 20. Que você vai chegar uma conta lá no final. Vou botar aqui, até aqui, ó, nova, para ficar mais fácil, nova escala, essa daqui. E o novo, a nova distância, a distância do novo mapa, né? O NDzinho vai ser 4,4. E aí, por isso que é importante fazer a conta com os números nas mesmas casas decimais. Porque senão dá errado. Se você dividir 880 por 20 milhões, dá errado. Porque estão em casas decimais diferentes. Então você vai fazer o 88 milhões em centímetros por 20 milhões. E aí você vai chegar a 4,4 o quê? Se você fez a conta em centímetros. Centímetro. Beleza, gente? Para fechar, uma última questãozinha. Dá um pause, lê essa questão e tenta me responder. A questão fala que você foi encarregado de realizar um estudo sobre a infraestrutura do glorioso bairro da Vila da Penha. Interessante essa questão. Quem fez tem bom gosto para bairros. Para essa tarefa, são oferecidos 5 mapas em diferentes escalas. Escolha o mapa mais adequado e justifique por quê. Qual desses mapas vocês acham que é melhor para representar um bairro? Pensa bem. Então, 1 para 250, tipo 1 metro no mapa, 1 centímetro no mapa é igual a 250 centímetros da realidade? Consegue se pensar nisso? E outra, 400 milhões de centímetros, isso vai dar em quilômetros, ó. Opa! Não está aparecendo, mas dá basicamente 4.000 quilômetros. 1 centímetro, 4.000 quilômetros. Dá para mostrar um bairro? Pensa. Gente, nossa opção é essa daqui. Quando eu faço um mapa de 1 para 800 mil, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 8 quilômetros na realidade. Então, repara, 8 quilômetros para cada centímetro, eu consigo representar bem um bairro, até o entorno dele, onde que ele está na cidade. Então, serve. E aí, a letra B dessa pergunta seria se essa é uma escala grande ou uma escala pequena. O que vocês acham? Grande ou pequena? Obviamente, isso aqui é uma escala grande. Tá? Lembra disso. O valor de uma escala ser grande ou pequena, gente, é inversamente proporcional ao denominador daquela escala. Eu vou até puxar de novo aquela tabelinha, ó. Repara, a escala menor tem o numerador com um número maior, o denominador, perdão, e a maior escala, o denominador é um número menor. Beleza? Cuidado. Quanto mais detalhe, maior é a escala. Lembra sempre disso. Pessoas, era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, compreendido tudo até aqui. As questões tenham ficado bem explicadas. Voltem, revejam. Busquem outras fontes também para pesquisar sobre escalas, cálculo de escala, questões. Eu vou deixar essa aula para vocês assistirem, pesquisarem. Na segunda-feira próxima, eu vou colocar uma listazinha de exercícios sobre escala e projeções para a gente ver se está tudo certo. Tá legal? Pessoal, muito obrigado pela atenção, mesmo que virtual, ok? Estou com muita saudade de vocês. E espero que vocês estejam bem, estudando legal. E a gente se veja em breve. Tá legal? Um beijo grande, fiquem na paz e bons estudos.